Fala galera, professor Renato Ferreira Pinheiro na área, professor aqui do QI Concursos, da parte de Direito e Legislação. A gente vai falar um pouquinho aí do concurso da Fundação InoversaSul, tá? O concurso público que foi aberto agora recentemente. O que acontece? Foi publicado um edital, tá? Justamente para a área da educação. São ofertadas 455 vagas, além da formação, obviamente, do cadastro de reserva, tanto o nível médio quanto o nível superior. O salário inicial ele vai variar de R$ 1.389,15 a R$ 5.122,59. Por incrível que pareça, o concurso em âmbito municipal, a banca escolhida foi a Sebrasp, a antiga CESP, até um temida aí para os concurseiros. As inscrições já estão abertas, se iniciaram agora dia 15 de outubro e vai até dia 5 de novembro, diretamente no site da Sebrasp, tá? Então vamos falar um pouquinho o que seria aí a nossa banca examinadora, o concurso, o que seria relevante aí para me estudar. Antes de eu entrar no edital propriamente dito, eu vou falar aí o que aconteceu com a Unisul, e a Fundação agora está organizando esse concurso. O que acontece? A Unisul, a Universidade do Sul do Estado de Santa Catarina, ela fazia parte da administração pública. Quem estuda direito administrativo sabe que existe a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração direta é composta pela União, Estados, municípios e Distrito Federal. A administração pública indireta é composta por autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. O que acontece? A Unisul era uma fundação. Por ser a fundação, a universidade era uma fundação, embora seja uma fundação pública, realizava a contratação de servidores, tanto o corpo docente quanto o corpo discente, de forma livre. Contratava as pessoas pelo regime da CLT. Porém, por se tratar de uma fundação pública, por entendimento do STF, a contratação tinha que ser através de concurso público. Embora seja para o regime seletista, tinha que ser por concurso público. Embora seja uma fundação, no caso, a fundação ela pode ser pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. A Unisul era pessoa jurídica de direito privado. Porém, tá? Mesmo sendo pessoa jurídica de direito privado, como se trata de administração pública, a Fundação InoversaSul teria que contratar através de concurso público, respeitando o artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 37, inciso 2º, que diz o seguinte: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para cargo e comissão declarada em lei de livre nomeação e livre exoneração. Então a gente já viu por que abriu concurso para trabalhar na universidade, porque foi o entendimento do STF, que entende que para a contratação de empregados públicos deve ser respeitado o artigo 37, inciso 2º da Constituição. Tá? O que seria a instituição? Ela é pessoa jurídica de direito privado, tá? Tem autonomia financeira, administrativa, disciplinar e patrimonial. O que aconteceu? A contratação da universidade era livre, ela contratava quem quisesse. Tá? Não respeitava as normas da Constituição. Tá? O Ministério Público de Santa Catarina ajuizou uma ação civil pública, exigindo que a universidade seguisse as regras constitucionais, que é a contratação mediante concurso público. O STF, após algum tempo, analisou o caso e, em maio de 2023, determinou que a universidade siga as normas constitucionais, porque ela se trata de administração pública indireta, pessoa jurídica de direito privado, e mesmo assim tem que fazer concurso público para a contratação de seus agentes. E, em razão desse entendimento do STF, obrigou-se a instituição contratar os agentes públicos através de concurso público. Aí eu tenho um marco temporal. Existem datas em relação à contratação dos empregados. Quem foi contratado antes da data de 29 de maio de 2020, tá? Vão continuar na instituição até se aposentarem. Então aquela pessoa que foi contratada ali em 2000, 2010, até 2020, vai continuar até se aposentar. Ele não vai interferir em nada. Quem foi contratado de 29 de maio de 2020 a 9 de fevereiro de 2023 serão substituídos por empregados públicos concursados. Isso é um marco temporal. Então o que acontece? Em julho de 2024, 50% dos servidores, dos empregados da instituição serão substituídos.
e 50% até janeiro de 2025. Em razão disso, a gente está tendo esse concurso. Tá? Então vai haver uma substituição. Agora, quem foi contratado após 9 de fevereiro de 2023, tá? Essa galera aí, tá? Serão desligados da instituição. E quem foi contratado após 10 de outubro de 2023 não pode ser contratado, na verdade, sem concurso público. Tá? Por que essa data, professor, de fevereiro de 2023? Porque foi quando o entendimento do STJ, a decisão do STJ transitou em julgado. Tá? Então, todo mundo que foi contratado após o trânsito julgado da decisão do Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal de Justiça, são desligados da instituição. Beleza? Então eu entendi aí, né, por que está se exigindo concurso público, né, para trabalhar na instituição. Agora vamos falar do edital, como é que vai funcionar, quais são as peculiaridades. Aqui eu tenho o número de vagas. São 89 vagas, né, previstas no edital, né, imediatas, mais o cadastro de reserva. Aí eu tenho uma divisão de nível superior e nível médio. Nível superior são 36 vagas, 170 para cadastro de reserva. E nível médio, 53 vagas e 265 para cadastro de reserva. Quais são os cargos? Eu tenho 28, 29 cargos. Deixa eu confirmar, 29 cargos. Então, eu trouxe uma tabela aqui, o próprio edital traz essa tabela, né, explicativa, falando aí quais são os cargos, né, que são abertos. Eu tenho ali, ó, analista administrativo, né, ampla concorrência, uma vaga. PCD, pessoa com deficiência não tem vaga, né, totalizando uma vaga. O cadastro de reserva vai ser 4 para ampla concorrência, 1 para PCD e 5 no total. Aí eu tenho analista administrativo, eu tenho analista administrativo de projetos, analista de contratos, analista de patrimônios, analista de planejamento, analista de projeto, arquivista, comprador, professor, corretor de redação, ensino médio, professor de anos iniciais, professor de arte e professor de educação física anos iniciais. Tu percebe que a maioria das vagas para ampla concorrência é apenas uma, tirando aqui nessa tabela o professor de correção de redação e o professor de anos iniciais e professor de educação física, que seriam 2. Né? Aí tem o cadastro de reserva, segue a mesma lógica. Quando é uma vaga, ampla concorrência para o cadastro de reserva é 4. Quando é 2 vagas, ampla concorrência é 9. E percebe que todas para o cadastro de reserva tem vaga para PCD. Quem está fazendo concurso agora, professor não é minha área, eu não entendo muito de concurso. O que seria o cadastro de reserva? O cadastro de reserva é o seguinte: quando o poder público ele faz um concurso público e limita o número de vagas, ele é obrigado a chamar, né, conforme o número de vagas. É o mínimo que ele tem que chamar. Abriu o concurso, tem 89 vagas. Ele tem que nomear os 89. E o pessoal do cadastro de reserva, ele não é obrigado a nomear. Mas se houver necessidade, se houver interesse público, ele nomeia dentro do prazo de validade do concurso. Qual é o prazo de validade do concurso público? É 2 anos. Prorrogável por igual período. Né? Cuidado, o prazo não começa a contar do edital. O prazo começa a contar da homologação, que é o resultado final do concurso. Saindo o resultado final do concurso, começa a contar o prazo de validade do mesmo. Então tem aí, bonitinho para vocês, o próprio edital diz o número de vagas. Aí conforme o cargo que te interessa, tu vai lá e vê o número de vagas. Só para deixar claro, ampla concorrência, todo mundo concorre. PCD, pessoas com deficiência concorrem. Então as vagas imediatas e as vagas cadastro de reserva. Isso vai influenciar muito em relação às outras etapas, né? Porque o concurso ele vai ter a prova objetiva de conhecimento geral, conhecimento específico, vai ter a prova de título para professor, vai ter prova prática, vai ter prova didática, dependendo do cargo que tu for, né, optar aí no teu ingresso no serviço público, né, da instituição. Aí eu tenho mais 24, no cargo 13, professor de educação física, né, professor de educação infantil, professor de espanhol, geografia, professor de inglês, tá, língua portuguesa, aí tem 3 tipos, né, matemática, música e projeto de vida. Tá, aí, ó, percebe que educação infantil são 6 vagas, né, sendo uma para PCD, né, geografia são 2 vagas, os demais são todas uma vaga. O cadastro de reserva para professor de educação infantil é bem alto, tá, são 33 vagas. Tá, os demais aí, seguindo aquela regra, quando é 2 é 9, tá, e quando é 1 é 4, tá. Então, assim, ó, esse é o número de vagas para o concurso, conforme o cargo. Aí tem professor de redação, secretário administrativo, auxiliar de apoio operacional, auxiliar de sala e auxiliar de secretaria. Percebe que o auxiliar de sala são 32 vagas, tá, pessoal? 2 para PCD. Tá? O auxiliar de apoio operacional são 16 vagas,
Né? Olha o cadastro de reserva para auxiliar de sala, 170, sendo 161 ampla concorrência, 9 PCD. Tá? E o auxiliar de apoio operacional, 17 vagas, tá? Mas para cadastro de reserva, 85 vagas. Então tem bastante vaga, uma oportunidade talvez única num concurso aí da área da educação com tantas vagas. Beleza. As inscrições vão de 15 de outubro a 5 de novembro, já estão abertas. Cuidado com isso daí, tá? Muita gente come bola e perde isso daí. O que acontece? O candidato vai lá, se inscreve. Como ele percebe que o pagamento do boleto é até dia 25 de novembro, deixa para pagar depois e acaba esquecendo. Então a inscrição é até 5 de novembro. Porém, quando tu emitir o boleto, ele vence dia 25 de novembro. O valor da inscrição, R$ 60 para nível médio, R$ 90 para nível superior. Há a possibilidade do próprio edital de isenção de inscrição. Quem tem a renda familiar até 2 salários mínimos, comprovado, né, vai ter que apresentar lá a carteira de trabalho, né, última assinatura, ou se não tiver nenhuma, né, doador de sangue, tem que fazer pelo menos 2 doações de sangue nos últimos 12 meses. Tá? Quem trabalhou como mesário, né, em razão da justiça eleitoral, tem que trabalhar pelo menos 2 eleições e é isento de pagamento de taxa de inscrição. Também quem trabalhou como jurado no tribunal do júri, que é aquele júri popular, pelo menos 2 vezes em Santa Catarina, não pode ser outro estado, tá, pessoal? Quem é doador de medula, pelo menos tem que ter feito uma doação, né? Muita gente é doador de medula, tá lá no cadastro, mas não fez a doação, tem que ter feito. Tá? E quem é doador de leite materno, né? Uma novidade bem legal aí nesse edital, né? Pelo menos fez uma doação nos últimos 4 meses. Eles terão direito à isenção da taxa de inscrição do concurso público. Aí tem os cargos, tá? São 29 cargos, não adianta eu ficar falando em requisitos, remuneração. Tu vê exatamente, ó, eu quero fazer concurso para esse cargo. Aí tu vê realmente o que precisa e aí tu faz a inscrição. Tá? Eu tenho analista administrativo. Quais são os requisitos? Diploma, devidamente registrado, com a conclusão do curso de graduação superior na área de gestão fornecida pelo MEC. O vencimento inicial. Percebe que o edital fala em vencimento inicial. Ainda vai ser acrescido as vantagens peculiares, como auxílio alimentação, transporte. Isso aqui é o salário base. Tá? Ah, professor, tá muito baixa essa remuneração. Não é remuneração, é só o vencimento. É o salário base. Ainda vai ser acrescido as vantagens. Eu tenho 2.430 com 44 horas semanais. Aí tem analista administrativo de projetos, né, tem que ter o diploma registrado de graduação, né, em ciências sociais, né, aplicadas exatas, fornecida pelo MEC. Tá, 44 horas semanais a remuneração, no caso só o vencimento, 3.903. Analista de contratos, tá? Diploma de conclusão do curso de nível de Ciências Sociais aplicada, fornecida pela própria instituição, reconhecida pelo MEC. A remuneração é 2.430, mais as vantagens que não estão previstas aí, 44 horas. Analista patrimonial, requisito diploma registrado de conclusão do curso de graduação em Ciências Sociais aplicada, fornecida pelo MEC, 2.075, jornada de trabalho, 44 horas. Analista de projetos e requisitos, tá? Conclusão de curso de graduação, também sociais, 3.333, jornada de trabalho 44 horas. Analista de projetos, requisito, diploma, né, de ciências sociais reconhecido pelo MEC, remuneração igual, jornada igual. Arquivista, diploma de curso de graduação de arquivologia, fornecido pelo MEC, 2.845, 44 horas. Comprador, tá? Diploma de registro de curso de ciências sociais aplicada ou exata, 2.430, jornada 44 horas. Professor corretor de redação, 2.170, tem que ter, né, curso superior e licenciatura em letras, 10 horas semanais. Professor de séries iniciais, tá? Diploma de pedagogia reconhecido pelo MEC, 5.122, 26 horas e 30 minutos semanais. Aí tem professor de arte, professor de educação física, e tem vários professores que tem conforme o concurso que quer fazer. Tá, a prova. Quando é que vai ser a prova, professor? 5 de janeiro vai ser a prova. Então a prova vai ser ali no início do ano. A banca é a Sebrasp, tá, pessoal? A Sebrasp é acostumada a fazer concurso público, é uma banca, assim, uma das principais bancas do país, tá? Costuma muito fazer concurso público, tu acha muitas questões, tá, pessoal? O problema que a gente vai ter maior com a Sebrasp é aquela questãozinha de certo ou errado, tá? Uma certa vale 1 ponto, e uma errada tu perde 1 ponto. Isso aí o pessoal não tá acostumado, o pessoal tem
pavor de fazer esse tipo de prova, mas faz parte da vida, né? O concurso aí tu viu que é 3 horas e meia para nível superior e 3 horas para nível médio. 5 de janeiro vai ser a prova. Tá? Ela vai ser na parte da tarde, tá? O concurso vai ser na parte da tarde, nível superior 3 horas e meia e nível médio 3 horas. Tá? Entre dia 7 e dia 9 sai o gabarito preliminar e até dia 9, né? Obviamente o gabarito preliminar vai sair aí, né, logo no início, dia 7 ou dia 8, para ter o recurso até dia 9. Né? Aí o nível superior, exceto para o cargo de professor, vão ser 2 provas com 100 questões totalizando, né, 40 conhecimentos gerais e 60 conhecimento específico. Sendo que uma certa, né, tem uma questão lá. A questão diz assim, ó, sei lá, vamos botar uma de LDB, tá? Diz o seguinte, a educação é um direito subjetivo. Se eu marcar certo, eu ganho 1 ponto. Se eu marcar errada, eu perco 1 ponto na prova. Cuidado com isso. Então, para te ficar especialista em fazer questões da Sebrasp, é bom tu entrar num sitezinho lá especializado em questões para te poder, né, estudar legal, fazer várias questões e treinar. Então, cargo de nível superior, exceto professor, são 100 questões. Quem tirar abaixo da média está eliminado. Então tem caráter eliminatório. As pessoas que atingirem acima da média serão classificadas. Então, tanto a prova de conhecimento gerais quanto conhecimento específico tem caráter eliminatório e classificatório. Existe um número mínimo de acerto? Existe. Tá? Nível médio, tu tem que acertar 6 questões de conhecimentos básicos, no mínimo, e 15 de conhecimento específico. E o total da prova tem que ser 24 questões no total. Pontos, tem que ter no mínimo esses pontos. Nível superior, conhecimentos básicos tem que ter pelo menos 8 pontos válidos, conhecimento específico 18, e no total tem que ter 30. Pessoal, professor, se eu atingir só o mínimo, não adianta, porque se tu atingir lá, prova de nível superior 8 e 18, vai dar aí, né, 26. Então tu tem que ter no mínimo 30. Não adianta atingir o mínimo, só. Aí, concurso para professor. Percebe que também tem 100 questões igual aos demais cargos de nível superior, mas eu tenho a prova didática, que a gente já vai falar sobre ela. Tem caráter eliminatório e classificatório. E a prova de títulos, apenas caráter eliminatório. Professor de música. Professor de música, aí entra a prova prática. Essa prova prática é bem interessante, tá, pessoal? Ela é presencial, 15 minutos. Tá? Para ver se tu tem o domínio com os instrumentos, né? Se realmente tu manja. E de nível médio, vai diminuindo questões, vai apenas para 80 questões. De caráter eliminatório e classificatório. 80 questões, a nível superior é 100. Nível superior são 100 questões, nível médio são 80 questões. Todas as questões de certo ou errado. Eu sei que quem faz concurso aí tá acostumado àquele negócio de múltipla escolha, de A, E, aí tu marca uma. Pois é, Sebrasp não. Sebrasp é certo ou errado. Uma certa tu ganha 1 ponto, se tu errar a questão tu perde 1 ponto. É interessante quando tu estiver estudando, tu vai perceber que é mais fácil tu acertar errada do que tu acertar a certa. Tá? É muito mais fácil. A prova prática para o professor de música, né, irão para a prova prática 15 pessoas, né, das vagas de ampla concorrência e 5, né, das vagas de PCD. Prova será presencial, duração de 15 minutos. A prova didática, que é para o cargo de professor, inclusive professor de música, vai ser através de um vídeo que tu vai enviar para a instituição, né? Entre 15 e 20 minutos esse vídeo. Professor, quantas pessoas vai? Aí tu tem que ir lá no cargo que tu quer e tu vai ver lá quantos vão. Eu trouxe um exemplo aqui, ó, anos iniciais. Até o 22º dia para concorrência e os 5º de PCD. Faz o videozinho e envia para a prova didática. Educação infantil, 80 de ampla concorrência e 5 de PCD. Eu trouxe uma lista maior, tá? Aí depende do cargo que tu quer. Eu vou pegar aqui, ó, professor de geografia. Professor de geografia vai 22 ampla concorrência. Vou fazer o vídeo, enviar para a prova didática e 5 PCD. Aí conforme o cargo que tu quer, tu vai ver aí para ver o número de vagas. Prova de títulos. Como é que vai funcionar aí a prova de títulos, professor? Prova de títulos é o seguinte, tá? Eu tenho uma pontuação, o máximo é 10 na prova de títulos, tá? Se tu tiver um curso de pós-graduação em nível de doutorado, 2,5. Se tu tiver uma pós-graduação em nível de mestrado, tu ganha 1,5 ponto a mais. Se tiver uma pós-graduação em título de especialização, pelo menos 360 horas aulas, isso é no mínimo, tu ganha 1,2 ponto. Se tu foi aprovado em outros concursos públicos, pode ser municipal, estadual, federal, não importa, tu ganha bem. Tá? E se tu exerceu atividade autônoma, profissional em nível superior na administração pública ou iniciativa privada, né, conforme o cargo que tu fez, tu tá fazendo concurso para professor de português. Tu já trabalhou em escolas como professor de português.
aí tu ganha 4,5, né? Mas detalhe, é 0,45 por ano. Então se tu tiver 10 anos, tu ganha 4,5. Aí a prova de títulos soma essa pontuação de 10. É muito legal, tá, pessoal? Né? Ah, professor, a pessoa lá que já está na administração pública, né, ela está sendo beneficiada? Não, porque ele permite, né, o exercício funcional tanto na administração pública como não na administração pública. Né, eu posso ser professor no município, concursado, ou no estado, assim como eu posso ser professor numa escola particular. Então não fere a isonomia, não tem problema nenhum. Ah, mas eu me formei agora. Pois é, aí não tem o que fazer. Tá? Se tu nunca foi professor, não tem o que fazer. Aí se tu tiver todos esses requisitos, tá? Tu vai somando aí conforme a pontuação que tu tem, totalizando 10 pontos. Cada cargo vai ter as disciplinas. Só lembrando, eu vou comentar um pouquinho das disciplinas de nível médio, de nível superior, desculpa, de nível médio não, conhecimento básico. Conhecimento específico, aí tu vai para o cargo que tu quer fazer. O conhecimento básico para todos os cargos de língua portuguesa. Aí tem ali, ó, compreensão, né, de interpretação de texto, reconhecimento de tipos de gênero textual, domínio ortográfico oficial, né, emprego, né, de classe de palavras. Eu tenho ali domínio da estrutura morfológica no período, reescrita de frases, parágrafos e textos. Então, esses são os pontos do conhecimento de português, dentro da prova de conhecimentos gerais. Tá? Aí eu tenho a legislação educacional, exceto para o cargo de professor 9 a 25 e o cargo 28. Aí eu tenho a parte da educação que está prevista na Constituição, né, onde retrata os direitos sociais, tá? Especificamente na educação, e a LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação. Aí tem língua inglesa, apenas para analista administrativo e o cargo de analista de planejamentos e cargo de analista de projetos. E eu vou ter ali a língua espanhola, tá? Apenas para o cargo 2, analista administrativo de projetos e analista de planejamento e cargo de analista de projetos. Então, pessoal, eu trouxe aí os principais pontos aí que eu acho relevante aí para te entender sobre o edital. Né? O nosso concurso aí já está aberto, as inscrições aí estão abertas para as pessoas que tiverem interesse. É uma oportunidade única, são muitas vagas, cadastro de reserva. Tá? O pessoal que está lá dentro da Unisul, né, a maioria vai sair. Então, assim, ó, provavelmente vão nomear todas as pessoas do cadastro de reserva. Beleza? Deliberou um pouco sobre esse edital, né? O curso preparatório aqui, QI Concursos, está à disposição de vocês, né, para estudar com a gente, para aprender o conhecimento geral e conhecimento específico, para te dar muito bem na tua prova, professores especialistas em concurso público. Eu, particularmente, trabalho 19 anos com concurso público. Então, qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, podem entrar em contato aí com o QI Concursos, beleza? Então, agradeço pela atenção de vocês, né, desejo todo mundo um abraço, qualquer dúvida, né, eu me coloco à disposição de vocês.